Olá, vamos começar a nossa aula de metodologia científica com uma introdução em relação à ciência e o seu desenvolvimento. Segundo o autor Belo, a evolução da humanidade em relação à sua inteligência ocorreu segundo 3 direcionamentos. O primeiro dele, o medo. Então, o homem primitivo, com medo de ser transformado em alimento de alguns animais, precisava pensar em formas de se proteger. Com isso, desenvolveu as suas capacidades intelectuais. O outro nível aconteceu em relação ao misticismo, segundo Belo, ou seja, o ser humano entendia que deveria existir uma divindade, um ser superior a ele, e na tentativa de entender e explicar a sua relação com essa divindade, a sua inteligência também se desenvolvia. E no último nível, o nível da ciência, aonde o ser humano, observando os fenômenos à sua volta, tentava entendê-los. Relembrando um pouquinho a história, nós temos que, na verdade, em relação à inteligência do ser humano, foi a partir do século XVI, com o Iluminismo, enquanto uma corrente filosófica que se propunha a pôr luz em relação às trevas que eles consideravam que os dogmas religiosos traziam para a ciência, que optou então por desenvolver uma maneira de se poder apreender a natureza e estudá-la. Temos então 2 representantes importantes desse período, sem falar em Galileu Galilei, que foi um precursor. Então, René Descartes, para quem a razão era a essência dos seres humanos, e foi quem primeiro desenvolveu algum tipo de mecanismo onde a gente pudesse apreender os fenômenos da natureza. Então, ele defendeu um método que ele chamou de dedutivo, aonde você poderia investigar os fenômenos e, através deste método dedutivo, então, chegar às verdades científicas. Uma frase de René Descartes, bem conhecida, é penso, logo existo. O outro representante, também bem importante da época, Francis Bacon, desenvolveu uma forma de raciocínio para a apreensão das ciências um pouco diferente do René Descartes, um método que ele chamou de indutivo. Uma das frases bem conhecidas de Francis Bacon é: não se aprende bem a não ser pela experiência. Mas afinal, o que é o método científico? O que eu preciso saber em relação a ele? Então, alguns autores tentam conceituar método científico. Eu trouxe alguns conceitos que eu acredito serem bem interessantes. Então, nós temos um conceito que diz que o método científico é um conjunto de procedimentos que, através desses procedimentos, se propõem problemas científicos e se provam as hipóteses que se fez em relação a esses problemas científicos. Um outro conceito diz que o método científico é um conjunto de atividades que são sistemáticas e racionais e que, com segurança e economia, permitem que se alcance um objetivo traçado ao longo do caminho, detectando erros e auxiliando nas decisões do pesquisador. Então, que caminho percorrer? Como que o método científico pode auxiliar na busca da compreensão dos fenômenos que a gente está investigando? Então, a primeira questão que o investigador se faz, afinal, qual é o tema que eu quero pesquisar? O que me desperta interesse e aonde eu vou
buscar os elementos que possam contribuir com essa minha pesquisa. Ou seja, qual é o banco de dados que eu preciso organizar para poder, então, falar sobre aquilo que eu estou querendo investigar. E como pesquisar? Aí é que entra o método. Então, quais os instrumentos para coletar os dados, quais as estratégias que eu vou utilizar na coleta desses dados e como eu vou depois analisar esses dados. Então, essas questões fazem parte do método científico. Então, é importante que se escolha um método científico que possa dar conta daquele tema e daqueles dados que eu pretendo analisar. E outro fator muito importante, em quanto tempo? Qual é o tempo que eu disponho para poder realizar essa pesquisa? Existem questões que, para serem respondidas, precisam de anos. Então, se eu tenho um tempo reduzido, eu preciso ver o que eu consigo pesquisar dentro desse tempo que eu tenho. Mesmo que o tema seja de grande interesse para mim, ou que eu tenha um banco de dados já bem formado, eu tenho que tentar ser o mais coerente possível com o tempo disponível que eu tenho para isso. Nem que eu precise desdobrar a minha pesquisa em outras várias, mas o importante é que eu cumpra o cronograma exato daquele tempo que eu disponho para começar e terminar a pesquisa. Em relação à escolha do tema, então é muito importante que eu tenha algum tipo de afinidade com aquilo que eu pretendo estudar. Muitas vezes o tema do meu trabalho científico pode vir das minhas vivências acadêmicas. Algum tema que me chamou a atenção no meu tempo de formação ou quando eu estudei, ou que eu tenha até começado a estudar em relação a uma iniciação científica ou um TCC e que ainda me desperte interesse em avançar um pouco mais nesse conhecimento. Muitas vezes o meu tema vem da minha vivência profissional. No meu dia a dia profissional, algo me chama atenção ou algo me desperta o interesse e eu tenho vontade de conhecer melhor, mais a fundo. Então, muitas vezes o tema pode vir da minha vivência profissional. Ou então, de algo que eu percebi que a literatura na área que eu estudo não resolve, não traz. Então, o meu tema pode ser uma forma de preenchimento de alguma lacuna no conhecimento que a literatura não traz. Para isso, eu preciso ler diversos artigos científicos e a literatura da área para realmente poder identificar qual é a lacuna, o que ninguém conseguiu responder e que eu tenho interesse em investigar. Outra questão importante no desenvolvimento da pesquisa é, afinal, eu tenho um tema, mas qual é a pergunta da minha pesquisa? Então, considerando que todos vão ter algum tema relacionado com a audiologia, ou seja, o objeto de estudo será a audição, em algum dos seus vários aspectos, em algumas das suas diversas questões, é importante que, uma vez escolhido o tema, eu me faça uma pergunta em relação ao tema. Mas o que é que eu quero investigar? Qual é a pergunta do meu estudo? Então, essa pergunta, ela sempre está vinculada ao tema escolhido, né? E é aquilo que eu pretendo descobrir com a minha investigação. Então, a pergunta da pesquisa, como mesmo se sabe, é na forma interrogativa, é algo que eu quero saber, né, em relação àquele tema. E ela vai orientar toda a minha coleta de dados e o tipo do estudo. Então, é importante que essa pergunta seja bem específica. É importante que ela seja operacional, ou seja, eu consigo, através do estudo que eu vou colocar em prática, respondê-la. Então, ela é operacional. É importante que ela seja explícita, que eu tenha clareza
e que ela seja, então, uma pergunta que eu consiga nortear a minha pesquisa. Então, por exemplo, se o meu tema é o diagnóstico da audição em crianças que tiveram contato com Covid-19, né? Então, esse seria o meu tema: investigar a audição de crianças que foram contaminadas pelo Covid-19. Esse é o meu tema. Qual poderia ser a pergunta? Uma das perguntas que eu poderia fazer em relação a esse tema seria: o Covid-19 causa algum tipo de alteração auditiva em crianças? Então, veja, a minha pergunta é bem pontual e é sobre isso que eu vou então respondê-la. Então, é importante que a pergunta seja clara, porque ela vai te pegar uma fatia daquilo que você quer ver dentro daquele tema, norteando então todo o seu trabalho científico. Então, fica uma dica aqui de como que se organiza as questões da pesquisa, né? Da onde elas vêm. Então, elas podem vir da prática profissional. Então, no teu dia a dia profissional, você se indaga sobre algo que constantemente você observa. Então, muitas vezes a pergunta da tua pesquisa pode vir de tua experiência profissional. Ou a partir da leitura de textos científicos e você sente que falta explicar algo mais. Aí pode estar a tua pergunta de pesquisa. Ou às vezes vem da conversa com outros profissionais, com docentes e pesquisadores, e que você percebe que algo precisa ser melhor explorado. Em relação ao objetivo da pesquisa, ele vai ocorrer no momento em que eu tenho o tema e tenho a pergunta da pesquisa. Daí eu já posso formular o meu objetivo. O objetivo da pesquisa, ele vai dizer o que é que eu pretendo alcançar com essa pesquisa e as metas que devem ser atingidas. Então, fica uma dica. A partir da pergunta da pesquisa, o meu objetivo vai ser formulado então. Só que o objetivo não é uma pergunta, né? Ele é uma afirmação, é um objetivo. Então, é importante que eu use verbos no infinitivo que possam descrever melhor aquilo que eu pretendo em relação ao meu tema e à pergunta da minha pesquisa. Então, é recomendado que se use verbos no infinitivo, como analisar tal coisa, avaliar tal situação, aplicar tal teste. Então, é importante, fica a dica para que a gente comece o objetivo usando verbos no infinitivo. Aí, tendo já o meu objetivo, eu vou definir o meu método, né? Então, o processo metodológico, na verdade, ele possui 4 aspectos. O primeiro aspecto, em relação à epistemologia, ou seja, qual é a teoria do conhecimento que vai nortear toda a minha pesquisa. Então, é muito importante isso, porque toda a minha revisão de literatura, toda a minha discussão é permeada pela teoria de conhecimento que eu assumi durante o meu estudo. Outro aspecto importante é a partir de qual é a teoria do conhecimento que eu vou utilizar para nortear a minha pesquisa, é saber qual é a perspectiva teórica que eu vou utilizar, né? Qual é a abordagem filosófica. Então, eu vou ter que observar dentro das abordagens, dentro das perspectivas teóricas, onde se encaixa o objeto que eu pretendo investigar. De que prisma, dentro da perspectiva teórica, eu vou querer analisar o meu objeto de estudo. A partir daí, então, eu vou definir qual é a minha metodologia, ou seja, o desenho de pesquisa. É uma pesquisa que vai ser orientada como caso controle,
como uma pesquisa de longitudinal, como que vai ser o designer da minha pesquisa. E a partir daí, então, quais são os procedimentos para obter análise de dados, métodos? Vou aplicar algum questionário, vou usar um protocolo, vou realizar exames, vou entrevistar pessoas. Então, essas 4 perspectivas formam o processo metodológico de uma pesquisa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as tipologias de pesquisa na área da saúde, os tipos de pesquisas, se relacionando à metodologia propriamente dita. Então, nós temos, dentro da abordagem de pesquisa, elas podem ser qualitativas, quantitativas ou métodos que usam tanto abordagem quali como quantitativas. Então, essa é uma questão que eu tenho que definir e que muitas vezes, dependendo do tema e do meu objetivo, isso já vai me encaminhar para um tipo de abordagem de pesquisa. Então, aí eu vou ter, em relação aos objetivos da pesquisa, eu posso ter um tipo de pesquisa que é descritiva, eu posso ter um tipo de pesquisa analítica, experimental ou avaliativa. Então, eu que vou definir dependendo do tema e do meu objetivo. Então, uma pesquisa descritiva, por exemplo, ela pode se subdividir em pesquisa histórica ou seccional bibliográfica. Então, eu posso utilizar métodos qualitativos, aonde eu vou fazer uma análise documental, ou eu vou entrevistar pessoas com algum tipo de comprometimento auditivo, ou vou entrevistar profissionais que trabalham com pessoas com comprometimento auditivo e vou investigar isso de uma forma que pode ser contando a história das pessoas, né? Ou até uma pesquisa bibliográfica, onde eu vou levantar na literatura percepções sobre o tema que eu estou analisando. Uma pesquisa analítica, ela já corresponde mais a uma abordagem quantitativa. Então, eu tenho dentro da tipologia, por exemplo, uma pesquisa tipo corte, onde eu acompanho um grupo de sujeitos que são participantes da minha pesquisa e eu observo como se desenvolve a perda auditiva por uma série de questões. Ou um tipo de pesquisa caso-controle, onde eu tenho um grupo de pessoas expostas a um fator de risco e um grupo não exposto a esse fator de risco, e eu vou observar como a perda de audição se comporta em relação a essa questão. As pesquisas experimentais são aquelas aonde eu interfiro de alguma forma, né? Então, elas podem ser ensaio clínico ou estudo de caso, aonde eu tenho, por exemplo, um grupo de crianças surdas e eu atendo algumas numa metodologia X e as outras numa metodologia Y e comparo para ver qual o tipo de abordagem teórica utilizada na reabilitação que teve um efeito melhor. Dentro das pesquisas avaliativas, eu vou avaliar alguma situação, eu também tenho diversas possibilidades, como a pesquisação, análise documental, entre outras. Eu posso, inclusive, fazer uma pesquisa avaliativa quantitativa ou qualitativa. Vai depender de como eu quero explorar o objeto que eu estou estudando. Então, isso é apenas para ilustrar, para chamar atenção, para que a gente consiga definir qual é o tipo de pesquisa que eu pretendo desenvolver para poder me apropriar do objeto que eu vou estudar. Então, é muito importante que, uma vez definido o tema, a pergunta da pesquisa e o objetivo,
que eu tenha clareza qual é o tipo de pesquisa que eu pretendo levantar. Então, para isso, eu vou ter que estudar os tipos de pesquisa e ver qual se encaixa na maneira que eu pretendo explorar o tema que eu escolhi para mim. Então, continuando, existem diversas estratégias e formas de análise em relação ao tipo de pesquisa. Então, nós temos várias categorias e diferentes autores trazem outras categorias também. Então, desde as pesquisas puras, básicas ou teóricas, as pesquisas aplicadas ou práticas, que são todas aquelas pesquisas onde eu observo um fenômeno acontecendo em relação a uma situação onde eu avalio alguma coisa, então, ou porque eu pego um exame de audição, ou porque eu aplico um questionário. Então, esse tipo de pesquisa, o próprio investigador faz a coleta do dado que ele precisa para a sua análise. A pesquisa bibliográfica, onde eu vou realizar diversas leituras sobre o tema, né? Pesquisa de campo, a pesquisa participativa, onde eu me envolvo. Então, a pesquisa participativa é mais relacionada às pesquisas qualitativas. Então, tem diversos tipos de pesquisa, eu não pretendo esgotá-los, cada um, quando definir o seu estudo, precisa buscar qual a melhor tipologia de pesquisa para poder responder a sua questão do estudo. Em relação ao tipo de origem dos dados que eu vou poder utilizar para desenvolver minha pesquisa. Então, existem os dados primários. Os dados primários são aquele que eu mesmo coletei, ou seja, realizei os exames auditivos, apliquei um questionário, gravei uma entrevista, levantei um prontuário, fiz a revisão bibliográfica. Então, todos os dados aonde eu próprio coletei são chamados de dados primários. Mas existem os dados secundários também, que foram levantados por outras pessoas e estão disponíveis para que se possa pesquisar. Então, muitas vezes são bancos de dados de empresas, de clínicas, de hospitais. Então, tem lá prontuários de pacientes que já foram tratados, coletados. Eu vou fazer a minha pesquisa observando os prontuários, ou seja, pessoas montaram os prontuários e eu vou lá coletar uma informação que eu acho importante. Ou bancos de dados oficiais, posso olhar o DataSUS, o banco de dados do SUS em relação a atendimento de perda auditiva. Então, esses dados são chamados de secundários. E nós temos também a revisão bibliográfica, onde eu vou definir que tipo de material eu pretendo ler e qual é o objetivo que eu vou alcançar, né? Então, eu vou olhar na produção existente aquele tema que eu pretendo investigar. Em relação ao instrumento de coleta de dados, então, vai depender do tipo de pesquisa que eu pretendo desenvolver. Então, vai desde a leitura de material para fazer uma revisão bibliográfica. Muitas vezes, o meu instrumento de coleta são entrevistas coletivas, onde eu vou observar a percepção, o conhecimento e as crenças das pessoas sobre o tema que eu pretendo estudar. Eu posso fazer pesquisas utilizando os dados disponíveis na internet. Então, a gente tem bancos de dados de IBGE, DataSUS e outros que podem ser utilizados e, a partir deles, pesquisas podem ser desenvolvidas. Eu posso aplicar um questionário ou um protocolo de perguntas. Eu posso observar alguma situação e fazer anotações daquilo que eu observo em relação ao comportamento de pessoas ou de profissionais. Eu posso eu mesmo observar o dado que eu pretendo fazer através de exames. No caso da audiologia,
aplicando diferentes tipos de exames audiológicos. Então, eu vou ter que definir como é que eu vou levantar os dados que eu pretendo utilizar na minha análise. Então, a gente pode resumir dizendo que numa investigação científica, a primeira etapa é descobrir o problema, né, que eu pretendo investigar, que será o meu tema, ou a lacuna no conhecimento que eu pretendo responder. Colocar com precisão o problema, ou seja, transformá-lo numa pergunta, para que ele possa, então, gerar conhecimentos a partir daquilo que eu for pesquisar. Procurar conhecimentos, técnicas, teorias, novas formas de mediação em relação a um problema. Tentar solucionar problemas com o auxílio desses meios que eu identifico como sendo diferentes do que normalmente vem sendo realizado. Obter a solução do problema, investigar as consequências da solução obtida, provar, né, a solução com a bibliografia, mostrar o que os outros já acharam e o que eu achei, comparando. Observar se a hipótese que eu tinha em relação àquele tema foi ou não considerada ou se foi descartada, né? Então, tudo isso vai me ajudar na elaboração do meu estudo. Boa sorte a todos!